Tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo, agora do livro Mediunidade, Conceituação da Mediunidade e Análise Geral de seus Problemas Atuais. Um livro de J. Herculano Pires. É um livro interessante, aliás, todo o livro de J. Herculano Pires são interessantes, mas esse aqui faz uma abordagem da mediunidade e os problemas, que são sempre atuais. Em qualquer época da humanidade que nós tivermos, os problemas relativos à mediunidade serão sempre atuais. Aqui nós temos a capa do livro. Sempre que a gente olha para uma paisagem, ela nos traz alguma reflexão. Ali várias montanhas, um terreno bem montanhoso. Se você tiver que caminhar por ela, você terá que descer os vales, subir as montanhas, descer os vales, subir as montanhas, ou pegar uma estrada bem tortuosa que vai te levar a uma distância maior diante de tão grande esplendor de paisagens. Mas nós temos que entender o seguinte: a mediunidade nos dá a possibilidade de voarmos sobre tudo aquilo e irmos ao ponto onde precisamos, de uma forma muito mais prática, muito mais rápida. A mediunidade é para o processo evolutivo como essa situação, diante das montanhas, poder planar sobre elas e alcançar o objetivo final de uma forma muito maior, muito mais prática, muito mais objetiva e, por conseguinte, de uma forma mais rápida. Lembrando sempre que todos nós temos que carregar a nossa cruz. E a cruz ali está no ponto mais alto, porque em qualquer montanha daquelas que a gente tiver, nós vamos olhar para naquela direção da cruz e a veremos. É então necessário sabermos que mediunidade é carregar a cruz. Mas, por mais pesada que seja a nossa cruz, ela nos faz transpor montanhas de obstáculos de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais plena, muito mais objetiva, para construir os nossos amanhãs de luz. Conteúdo resumido. Este livro é uma exposição dos problemas mediúnicos baseada na experiência pessoal de Herculano Pires, como trabalhador e dirigente espírita durante longos anos. Orientando-se nos seus meandros pela bússola de Kardec, a única realmente válida é aprovada pelo Espírito da Verdade, que simboliza a sabedoria espiritual junto à sabedoria humana. Nesta obra, o autor estuda todos os tipos de mediunidade, inclusive a mediunidade zoológica. Trata também dos problemas da obsessão e do vampirismo. Obsessão e vampirismo é um problema extremamente atual. Em qualquer época da nossa humanidade, nós estaremos passando por essas duas situações constrangedoras. Todos nós teremos nosso momento de obsessão, nosso momento de vampirismo. E é necessário, então, começarmos a elevar nossos olhos ao Pai e tomarmos consciência da nossa obrigação, consciência do nosso dever e realizar o melhor possível para o engrandecimento de nossas almas. Introdução. Mediunidade é a faculdade humana natural de relações entre homens e espíritos. Todos nós relacionamos com o espírito o tempo todo. Você, na sua casa, você está cercado de espírito. Podem ser bons se as suas ações são boas. Podem ser maus se as suas ações são más. Mas também temos aquelas companhias espirituais que são derivadas de nossas ações do passado. Quem foi bom, atrai os bons. Quem não foi bom, atrai os menos bons. E, na realidade, aqueles nossos adversários do passado que ainda nos acompanham, ainda nos espreitam, eles não têm que ser julgados se são bons ou se são maus. Eles têm que ser esclarecidos de que o tempo mudou, que nós nos modificamos e que Deus, em seu infinito amor, em sua infinita misericórdia, tem vários mecanismos de nos colocar no eixo, de nos colocar nos caminhos que precisamos para empreender a nossa jornada evolutiva. Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, como diz Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, explica neste livro como o fenômeno mediúnico é natural. Entender que a mediunidade é um fator natural na vida das pessoas. E nós temos várias mediunidades. Sabe aquela mediunidade assim, vamos hoje assistir uma reunião pública? Ah, eu não posso perder esse capítulo da novela. Estou assistindo uma série que não dá para deixar de assistir o dia de hoje, a próxima fase, o próximo espetáculo, a próxima cena.
Eu preciso muito de ir ao centro espírita, mas um dia eu vou com você, continue me chamando. Essa obsessão é uma das mais complexas, porque o obsessor não precisa fazer nada. Você já faz por você mesmo. E aqui Herculano vai nos trazer, então, um leque de observações e possibilidades para melhor nos entendermos, porque todos nós somos médiuns. O trabalho de Herculano é baseado na teoria e na prática. O embasamento teórico é produto de uma vida de estudos dos livros básicos de Kardec e, no caso da mediunidade, o estudo e reflexão do Livro dos Médiuns, também de Kardec. Estudar as obras básicas é fundamental para o espírita e para o espírito, porque quando nós estamos estudando as obras básicas, é como se nós estivéssemos enchendo um pendrive. E conforme o pendrive vai ficando cheio de dados importantes, quanto os espíritos se aproximam de nós, é como se nós passássemos os dados daquele pendrive para o HD do espírito. Ele vai sair com aquele chamado choque anímico, mas na realidade com um conjunto de informações que vai fazê-lo fazer reflexões. E as reflexões que a doutrina espírita nos leva a fazer é que nós temos que mudar o rumo da nossa existência. Se estamos indo para um lado, temos que passar a ir para o outro. Porque raramente estamos no rumo certo antes de conhecer a doutrina espírita. Raramente. A prática nessa encarnação surge de uma vida dedicada ao trabalho de assistência a encarnados e desencarnados necessitados na mesa da caridade, como explica Herculano, nos trabalhos de esclarecimento realizados com a preparação feita através da leitura e explicação dos livros escritos pelo mestre de Lyon, Kardec, e com a prática mediúnica. Então, ele estudava, praticava a caridade e ia para a reunião mediúnica. Nessa parte prática, os escritos de Kardec eram fundamentais para que ele pudesse, então, entender a amplitude daquele momento que ele estava vivenciando. Oh, meus irmãos, se procurássemos entender toda a amplitude da vida, todas as necessidades que temos de nos aperfeiçoar, de nos melhorarmos e de colocarmos em prática um pouquinho daquilo que já entendemos da doutrina espírita, faz uma grande diferença no nosso processo evolutivo, uma grande diferença na nossa jornada para a luz. O mestre de Herculano, Kardec, diz que, se o fenômeno mediúnico é constante em nossas vidas, se a comunicação entre encarnados e desencarnados ocorre naturalmente, devido à ligação telepática, há que ajudá-la e aproveitá-la, evitando os prejuízos da telepatia com os desequilibrados. Estudar os fenômenos mediúnicos, entender como eles funcionam, de que forma eles se dão, é uma forma da gente procurar nos equilibrar. É uma forma da gente procurar restabelecer padrões e tomar atitudes condizentes com a nossa postura evolutiva, condizentes com as nossas necessidades de crescimento espiritual. Cada um de nós vamos fazendo a nossa parte, vamos construindo, edificando para nos fortalecer e para construir um mundo melhor ao longo da nossa existência. Isso só é possível quando aprendemos a realizar o melhor possível em prol de nossos semelhantes. E no momento que estamos lidando com médiuns, nós temos que ter um cuidado todo especial, porque tem as influências das comunicações diretas, mas também telepaticamente. Nós não estamos vendo. Mas a pessoa expressa-se segundo uma vontade que não é dele, mas de um grupo, de um espírito, de um grupo de espíritos, que vão agir para aquela pessoa tomar as atitudes das mais estranhas possíveis. Educarmos-nos ajuda-nos a nos tornar mais equilibrados, equilibrando esses espíritos. E essa educação se dá, quando se trata de mediunidade, com os estudos de Kardec. Mas, se não é por acaso que nos ligamos ao desequilíbrio, os seres humanos que formaram um grupo no erro devem agora unir os esforços da educação libertadora pela compreensão da verdade ensinada através dos séculos por irmãos mais velhos e vivenciada por Jesus. A partir do momento que a gente está ligado a esses espíritos em desequilíbrio, que a gente se esforça para se equilibrar, então nós temos que nos unir nesse esforço de autoeducar. Mas não é uma educação qualquer, é uma educação que nos liberta, por nos dar a consciência da verdade, a compreensão da verdade. E essa verdade não é uma verdade aquela que eu quero, que você quer, que eles querem.
mas é a verdade transcendente, vivenciada e ensinada por tantos irmãos mais velhos do que nós durante vidas passadas, vidas distantes ao longo dos milênios, assim como foi vivenciada por Jesus como centro de referência para toda a humanidade. Herculano, discípulo fiel de Kardec, explica a mediunidade estática, que é esta interação constante entre encarnados e desencarnados, e a dinâmica, que é o compromisso mediúnico. Compromisso mediúnico é coisa muito séria. E Herculano aqui ele vai trazer para nós essa questão dessa mediunidade, como nós vamos lidar com ela, como que nós vamos interagir entre os encarnados e entre os desencarnados para tornarmos-nos melhores, mais vigilantes, mais conscientes das nossas responsabilidades. Navegamos nas águas tranquilas da mediunidade, compreendendo que somos construtores do nosso destino, hoje e sempre. Ou nos perdemos sem o auxílio da casa espírita, como um barco à deriva, como diz o pai Herculano. E aí, fora das casas espíritas, que devem ser pautadas nas bases de Kardec, as coisas ficam muito complicadas. E hoje, de vez em quando, a gente vê alguns espíritas afoitos para colocar uma sementinhazinha fora das bases espíritas, principalmente quando se relaciona com a mediunidade. Ao invés de procurar educar espírito, procura fazer esse joguete deles, tornando-se um barco à deriva. Porque a casa espírita, quando não está com a sua estrutura filosófica, principalmente na parte mediúnica, bem estruturada, na base dos conhecimentos de Kardec, é como um pendrive com vírus. Vai contaminar muitos espíritos ao invés de se ajudar. Em as águas tranquilas da mediunidade, para poder ser navegada com segurança, temos que compreender Kardec, cada vez mais buscarmos entender Kardec. Mas lá tem algumas coisas. Tudo bem, tem algumas coisas que você pode achar estranho e possa discordar, mas tem muitas coisas que você tem que entender, que você tem que compreender. Então, são situações distintas. Temos que lembrar que Kardec trouxe para nós a doutrina espírita pelo um trabalho hercúleo. Ele foi pioneiro no mundo que não admitia que ninguém pensasse diferente do que a maioria pensasse. Ele não só pensou diferente, ele entendeu diferente, ensinou diferente, vivenciou diferente e deixou para nós uma longa jornada de luz, se soubermos aproveitar as bênçãos desses ensinamentos que nos conduzem a Jesus. Com simplicidade e com autoridade intelectual e moral, conquistada através de um trabalho magnífico na divulgação da doutrina espírita, o professor Herculano nos convida a entender que, como dizia Kardec, queiramos ou não, estamos sempre recebendo e enviando pensamentos de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e vice-versa. Aí nós temos que ver que as nossas mentes estão constantemente se interagindo, constantemente criando associações que traz para nós responsabilidades, compromissos. Esses compromissos que nós recebemos através da sintonia com os espíritos podem ser compromissos positivos na edificação do bem, quando sintonizamos com os espíritos bons, ou negativo, quando nos sintonizamos com os maus espíritos. Portanto, a vida está sempre trazendo para nós condições, posições, posturas e posicionamentos compatíveis com a nossa necessidade evolutiva, compatíveis com a nossa necessidade de nos aperfeiçoarmos, de buscarmos iluminarmos-nos para os amanhãs de luz. Para viver bem, precisamos pensar bem e auxiliar nossos irmãos em sofrimento a conseguirem o atendimento de que necessitam no mundo espiritual, graças ao esclarecimento da mesa da caridade. Então, a mesa da caridade já deu para entender que aqui ele está se referindo à mesa mediúnica. São espíritos que estão presos a um passado distante, atormentados por esse passado, e agora estão diante de nós, pedindo, através de cada um dos seus atos, às vezes muito estranhos, a bênção do esclarecimento, a bênção do entendimento, para que a paz e a harmonia se estabeleça nesses corações, para que a paz e a harmonia envolva a todos para o crescimento, para a evolução, para o aperfeiçoamento.
Mediunidade é apenas comunicação. Aprendamos a sintonizar com as luzes. É a parte mais delicada, sintonizar com as luzes. Para isso precisamos controlar a nossa mente, educar nossos conflitos e evangelizar nossos sentimentos. Conforme nos ensina a nossa irmã Ana Barilova. E esse procedimento constante de nós procurarmos nos aperfeiçoar, nos melhorar, nos burilar, faz com que cresçamos para Deus. Cresçamos no sentido de nos aproximar de Jesus, de nos aproximarmos das bênçãos da luz. E nossa próxima lição, questões iniciais. Aguardo você lá.